Descobri que a amante do meu marido teve a audácia de se matricular na minha academia. Pedi para a personal trainer colocar ela numa aula especial. Era uma aula de autodefesa para esposas traídas, e eu era a instrutora. Existe uma regra não escrita no manual de esposas traídas. Você deve rasgar fotos, queimar pertences e possivelmente envolver um liquidificador e o shampoo favorito dele. Aparentemente eu perdi esse capítulo. Sou Júlia Mendonça, proprietária da academia mais badalada da Barra da Tijuca e, até recentemente, orgulhosa detentora do título Esposa Idiota que não percebe nada. Pelo menos segundo Larissa, a assistente jurídica que dormia com meu marido. O que nenhum dos dois sabia era que enquanto eles planejavam escapadas românticas, eu arquitetava algo muito mais elaborado. Uma vingança em câmera lenta, meticulosamente coreografada para explodir exatamente quando eles menos esperassem. Meu plano? Treinar pessoalmente a amante por 6 meses, transformá-la em minha melhor aluna, ouvir cada detalhe sórdido do caso deles e então revelar minha verdadeira identidade no momento perfeito, durante uma aula especial para a qual eu convenientemente convidaria todo o escritório de advocacia do meu marido. Porque, francamente, se você vai ser humilhada, por que não transformar isso em um espetáculo do qual todo mundo vai falar por anos? Algumas pessoas quebram pratos quando estão com raiva. Eu quebrei paradigmas e possivelmente um nariz. Quanto tempo você acha que uma mulher aguenta fingir que não sabe que está sendo traída? No meu caso, foram exatamente 97 dias. Tudo começou com aquele bilhete perfumado que encontrei no bolso do paletó de Paulo. Obrigada pela noite incrível, dizia em uma caligrafia delicada que definitivamente não era minha. E aquele perfume, doce demais, quase enjoativo, como se a dona quisesse marcar território em cada superfície que tocava. Meu primeiro instinto não foi gritar, chorar ou quebrar coisas como nas novelas da Globo. Não. Minha mente, sempre metódica desde criança, imediatamente começou a catalogar evidências. As reuniões tardias, que se multiplicavam, o celular que nunca ficava longe do corpo, o novo hábito de tomar banho assim que chegava em casa. Todas aquelas pequenas mudanças que eu havia ignorado agora formavam um padrão cristalino como as águas de Arraial do Cabo, onde passamos nossa lua de mel há 5 anos. Enquanto guardava o bilhete em uma pasta que logo se tornaria meu arquivo da traição, me peguei analisando meu reflexo no espelho do nosso closet. Júlia Mendonça, 34 anos, professora de educação física, corpo que muitas alunas invejavam, rosto que nunca precisou de filtros do Instagram. O que aquela mulher do bilhete tinha que eu não tinha? Talvez a resposta não importasse. O que importava era como eu responderia a isso. E sentindo um frio estranho se espalhar pelo meu peito, decidi que minha resposta não seria imediata. Seria calculada, meticulosa e devastadora. Decidi tratar a traição de Paulo como um projeto de pesquisa, com a mesma disciplina que aplico aos meus programas de treinamento na academia. Comprei um caderno preto, desses com capa dura, e comecei a anotar tudo. Horários das saídas e chegadas, desculpas oferecidas, mudanças de humor, mensagens do trabalho que chegavam em horários estranhos. Cada mentira era registrada com a data, hora e um sistema de classificação que criei, de 1 a 5, sendo 5 para mentiras tão descaradas que chegavam a ser ofensivas à minha inteligência. Estou com o pessoal do escritório no happy hour. Nota 4, terça-feira, 22h12. Curiosamente, quando liguei para seu colega Ricardo com uma desculpa sobre deixar as chaves do carro, descobri que não havia happy hour algum. Preciso ir a São Paulo para uma reunião com clientes. Nota 5, fim de semana inteiro. Uma rápida olhada no aplicativo de milhas aéreas que compartilhávamos mostrou apenas uma passagem, não 2 como seria se fosse realmente trabalho. A cada nova entrada no meu diário de traição, sentia menos dor e mais curiosidade. Durante esses 97 dias, mantive nossa rotina perfeitamente normal. Preparava o café como ele gostava, perguntava sobre seu dia com interesse aparente
e até mantinha nossa vida íntima ativa, algo que claramente o confundia, já que várias vezes o peguei me olhando com uma expressão quase culpada depois. Você já percebeu como os homens subestimam nossa capacidade de planejamento estratégico? Paulo achava que eu estava ocupada demais com minha academia para notar qualquer coisa. Mal sabia ele que cada sorriso meu escondia uma contagem regressiva. O plano já estava se formando em minha mente, como uma aula de circuito onde cada estação tem um propósito específico para demolir suas defesas. A primeira vez que vi Larissa foi numa segunda-feira chuvosa, típica do inverno carioca. Ela entrou na minha academia em Barra da Tijuca, sacudindo um guarda-chuva preto e dourado, caro demais para uma simples assistente jurídica. Mas o que realmente me atingiu foi o perfume. Aquele mesmo aroma enjoativo que impregnava o bilhete, as camisas ocasionalmente esquecidas na lavanderia, e agora preenchia a recepção da academia que eu havia construído com tanto esforço. Ela estava literalmente invadindo meu território. "Bem-vinda à Elite Fitness", disse com meu sorriso profissional mais convincente, enquanto ela preenchia a ficha de inscrição. "Larissa Duarte, assistente jurídica no escritório Mendonça e Associados", ela escreveu, e usou um cartão corporativo, do escritório do meu marido, para pagar a mensalidade. Nossos olhos se encontraram brevemente quando expliquei os horários das aulas. Os dela, castanhos e confiantes. Os meus, calculando quantas informações eu poderia extrair dela sem levantar suspeitas. Me apresentei apenas como Júlia. Nenhum sobrenome, uma tática que me daria a vantagem do anonimato. Na academia, todos me chamavam apenas de Ju, ou Professora Júlia. "Vou cuidar pessoalmente do seu programa de treinamento", ofereci, sentindo uma satisfação perversa ao ver seu sorriso agradecido. Mal sabia ela que estava prestes a se tornar parte de um experimento muito mais intenso do que alguns abdominais e agachamentos. Você já sentiu aquela calma estranha que precede uma tempestade devastadora? Era exatamente assim que eu me sentia. Criar uma versão alternativa de mim mesma foi surpreendentemente fácil. Na academia, eu era apenas Júlia, a instrutora dedicada, uma mulher simpática, ligeiramente ingênua, sempre disponível para ouvir os problemas dos outros. Uma confidente perfeita. Durante nossa primeira sessão de treino, observei Larissa atentamente. Como se movia, como respirava, como segurava o peso. Cada detalhe me dava pistas sobre sua personalidade. Ela era daquelas que reclamavam do esforço, mas secretamente adoravam exibir o suor como troféu nas selfies pós-treino. "Você sempre trabalhou com educação física?", ela perguntou entre séries de supino. "Sempre", respondi, ajustando sua postura com mãos firmes. "E você, sempre trabalhou com advocacia?", um anzol lançado com isca perfeita. Ela sorriu orgulhosa. "Faz 8 meses que entrei no escritório. Foi uma mudança de vida, sabe? Antes eu era secretária num escritório menor em Botafogo." 8 meses. A traição era mais antiga do que eu imaginava. Mantive meu rosto perfeitamente neutro enquanto digeria a informação, contente por ela interpretar minha pausa como concentração profissional. Ao final da sessão, quando ela estava exausta e endorfinada, estado perfeito para confidências, sugeri um smoothie proteico no quiosque da academia. "Você parece ser do tipo que tem histórias interessantes para contar", comentei, sabendo que pessoas adoram falar sobre si mesmas. E Larissa não decepcionou. Entre goles de shake de morango, começou a falar sobre mudanças emocionantes em sua vida pessoal. "Estou conhecendo alguém especial", confessou com aquele brilho típico de quem acha que descobriu o amor verdadeiro quando, na verdade, descobriu apenas um mentiroso habilidoso. Eu deveria saber. Casei com um. Nossa terceira sessão de treinamento coincidiu com um dia em que Paulo havia inventado uma reunião estratégica que supostamente duraria até tarde. Enquanto guiava Larissa através de um circuito particularmente brutal, sim, eu estava descontando um pouquinho nela, comecei a plantar pequenas sementes de curiosidade. "Então, esse cara especial que você mencionou, vocês se veem bastante?"
A pergunta soou casual, como conversa de academia entre garotas. Ela sorriu, aquele sorriso irritante de quem guarda um segredo delicioso. É complicado, ela respondeu, recuperando o fôlego entre agachamentos. Ele tem uma situação, você sabe. Oh, eu sabia muito bem. Casado? Perguntei com uma expressão compreensiva. Ela assentiu, parecendo momentaneamente envergonhada antes de se recompor. Mas não é o que parece. O casamento dele já acabou emocionalmente. Ela só se importa com essa academia que administra. Mal nota quando ele chega tarde em casa. Uma academia. Minha academia. Foi necessário todo o meu autocontrole para não aumentar o peso dos halteres dela naquele exato momento. Mas vocês conseguem se encontrar com frequência? Continuei, fingindo interesse de amiga enquanto ajustava sua postura na máquina de extensão. Larissa se animou, claramente feliz por ter alguém para compartilhar seu romance proibido. Ele é muito criativo com desculpas, diz que tem reuniões, viagens a trabalho, a esposa nunca questiona. Meu Deus, a audácia! Sorri, pensando nas 92 entradas no meu diário de evidências. Parece que ele é bom em administrar a situação, comentei. E ela, pobre coitada, concordou entusiasticamente, sem perceber o gelo em minha voz. Você não faz ideia do quanto. Foi durante nossa sessão de alongamento, 2 semanas depois, que Larissa realmente começou a se soltar. Talvez fosse o ambiente intimista da sala de pilates, com luzes baixas e música ambiente, ou talvez fosse o falso vínculo que eu cuidadosamente vinha construindo. A esposa dele é uma workaholic sem noção, ela disse enquanto eu pressionava suas costas em um alongamento. Dá para acreditar que ela nem usa o cartão de crédito que ele deu? Prefere trabalhar como uma condenada nessa academia. Nossa, que desperdício! Respondi, aumentando sutilmente a pressão no alongamento até vê-la fazer uma careta de desconforto. Pequenas vitórias. E ela realmente não desconfia de nada? Larissa soltou uma risadinha que fez meu estômago revirar. Nem um pouco. Uma vez ele passou a noite inteira comigo e disse que tinha caído no sono no escritório. Ela acreditou. Juro que algumas mulheres merecem ser traídas por serem tão tapadas. Naquele momento, visualizei claramente o cronograma do meu plano acelerando. Algumas linhas não deveriam ser cruzadas. Quando terminamos, notei Larissa olhando para a delicada corrente de ouro no meu pescoço. É bonita, comentou. O que ela não sabia é que minha aliança estava pendurada naquela corrente, escondida sob a camiseta da academia. Desde o início, tomei o cuidado de não deixar nenhuma pista óbvia sobre minha vida pessoal. Presente de alguém especial? Ela perguntou. Algo assim, respondi vagamente. Também estou em uma situação complicada. Não era exatamente uma mentira. Larissa sorriu cúmplice, como se fôssemos 2 guerreiras na mesma batalha romântica. Se ela soubesse que estávamos em lados opostos da trincheira, sua expressão teria sido muito diferente. A cada nova mentira descoberta, meu plano ganhava uma nova camada de sofisticação. E Larissa não fazia ideia de que cada palavra dela era um prego em seu próprio caixão. Enquanto observava Larissa se gabar sobre seu relacionamento especial com Paulo pela 1000ª vez, tive uma epifania digna de Arquimedes. Só que eu estava numa esteira, não numa banheira. Estamos montando um novo programa na academia, anunciei casualmente, como quem comenta sobre o tempo. Artes marciais mistas para mulheres modernas. Seria perfeito para você. Seus olhos brilharam com aquele entusiasmo de quem acha que foi especialmente escolhida para algo exclusivo. Pobrezinha. Tecnicamente, ela foi. Você acha mesmo que eu tenho perfil? Perguntou, já se imaginando postando fotos em posição de luta no Instagram. Absolutamente, respondi, avaliando discretamente seu centro de gravidade e pontos fracos. Tem algo na sua energia que me diz que você seria excepcional. Essa é a beleza da falsidade específica. Qualquer um acredita num elogio personalizado, mesmo que seja completamente fabricado. Enquanto ela sorria, radiante, eu já estava mentalmente recrutando Tati,
minha amiga lutadora profissional de MMA, para co-ministrar as aulas. Algumas mensagens de texto depois, Tati concordou, embora confusa sobre a intensidade que eu estava solicitando. Precisamos ensinar golpes reais, não apenas demonstrações. Insisti ao telefone enquanto Larissa estava no vestiário. Quero que essas mulheres realmente saibam se defender. Tati hesitou do outro lado da linha. Ju, isso soa mais como treinamento de combate do que defesa pessoal básica. Sorri para o espelho da minha sala, vendo uma versão de mim mesma que nem eu conhecia completamente. Exato, respondi, porque algumas ameaças exigem mais do que básico para serem neutralizadas. Quando desliguei, me perguntei se sempre tive essa capacidade para o cálculo frio, ou se Paulo e Larissa tinham criado um monstro metodicamente vingativo. A primeira aula do programa especial atraiu 15 mulheres, mas meus olhos estavam fixos em uma única aluna. Larissa apareceu toda produzida, com um conjunto de licra preto e rosa que provavelmente custou metade do salário de uma assistente jurídica normal. Tati começou demonstrando um movimento básico de imobilização, e eu caminhei pela sala, ajudando as alunas. Você precisa usar o peso do oponente contra ele, expliquei a Larissa, posicionando-a como meu par de prática. Mesmo alguém aparentemente mais fraco pode derrubar um oponente mais forte se souber exatamente onde aplicar pressão. Como num relacionamento, ela brincou, sem fazer ideia de quão profética era sua comparação. Pressionei um ponto específico em seu pulso que a fez se contorcer ligeiramente. Exatamente como num relacionamento. Tudo se resume a conhecer os pontos fracos. Entre exercícios, ela continuou compartilhando detalhes do seu caso. Ele vai me levar para Búzios no feriado, sussurrou, enquanto praticávamos técnicas de escape. Búzios. Exatamente onde Paulo disse que iria pescar com amigos. Parece romântico, respondi, ensinando-a em seguida como aplicar uma chave de braço. Você está pegando o jeito disso rápido. No final da aula, enquanto as outras mulheres saíam, Larissa ficou para trás. Júlia, posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela hesitou e eu inclinei a cabeça com falsa curiosidade. Você está namorando alguém? A pergunta me pegou desprevenida, mas anos de controle corporal no Pilates me serviram bem. Digamos que estou em uma fase de reavaliação, respondi vagamente. Por quê? Ela deu de ombros. Só curiosidade. Meu amigo mencionou que conhece o dono desta academia de vista. Achei que talvez fosse seu namorado. Sorri, saboreando a ironia. Não tenho nenhuma ligação com nenhum advogado, se é o que está perguntando. Tecnicamente, não era mentira. Eu tinha uma ligação com um mentiroso que por acaso era advogado. Não se preocupe, sua vida secreta está segura comigo. Se ela soubesse como era a verdade. Depois de 3 semanas de aulas intensivas, o universo decidiu adicionar um elemento surpresa ao meu plano meticuloso. Paulo apareceu na academia, sem aviso, enquanto eu explicava uma técnica de defesa contra ataques frontais. Com Larissa na primeira fila, suando em sua roupa de licra cara. Nossos olhos se encontraram e vi o pânico instantâneo nos dele, como um rato percebendo que a porta da ratoeira acabou de fechar. Mantive minha compostura profissional perfeita. Boa tarde, cumprimentei com meu tom de instrutora. Posso ajudá-lo? Paulo parecia estar tentando comunicar algo telepaticamente, seus olhos alternando desesperadamente entre mim e Larissa, que havia congelado em posição de combate. Eu vim ver sobre inscrições, gaguejou miseravelmente. Larissa lentamente recuou para o fundo da sala, tentando ficar invisível entre as outras alunas. Mantive meu sorriso profissional perfeitamente no lugar. Fernanda, na recepção, pode ajudá-lo com isso. Estamos no meio de uma aula agora. Acrescentei, com um brilho no olhar que apenas ele reconheceria. De defesa contra agressores inesperados. Paulo saiu rapidamente, e Larissa parecia prestes a seguir seu exemplo. Depois da aula, a interceptei no vestiário. Tudo bem? Você parecia tensa quando aquele homem entrou. Ela engoliu em seco. Sim, só... Me lembrou alguém.
Inclinei a cabeça, curiosa. Alguém que te fez mal? Ela hesitou. Não, alguém que... Bem, é complicado. Assenti compreensivamente. Entendo. Por coincidência, ele é cliente VIP da academia. Vem raramente, mas sempre causa essa reação nas mulheres. Ri levemente. Deve ser o jeito de advogado. Vi o alívio em seus olhos. Ela acreditou que eu não tinha ideia da conexão. Se quiser mudar para um horário em que ele geralmente não vem, sugeri, sabendo que ela recusaria. Afinal, nada mais convincente do que deixar alguém pensar que a ideia foi dela. Não, está tudo bem, ela respondeu, exatamente como previ. Não vou deixar isso me afetar. Sorri. Essa é a atitude. Nunca deixe um homem interromper seu progresso. 3 dias após a visita inesperada, Paulo estava em casa agindo estranhamente. Estamos organizando um retiro de treinamento intensivo em Angra dos Reis neste fim de semana. Um grupo pequeno, só as alunas mais dedicadas. Você vai ficar fora o fim de semana todo? Perguntou, tentando esconder o tom esperançoso. Quase ri. Sim, de sexta a domingo. Por quê? Você tinha planos para nós? Ele rapidamente balançou a cabeça. Não, só... Vou sentir sua falta. Sorri. Tenho certeza que você encontrará algo para passar o tempo. Como confirmar um quarto de hotel com Larissa, por exemplo? Algo que eu já sabia que ele havia feito graças ao alerta automático do cartão compartilhado. Na verdade, continuei, você deveria aproveitar para pescar com seus amigos, como vive dizendo que quer fazer. Reservei o hotel boutique mais exclusivo de Angra. Aquele com chalés individuais espalhados pela encosta, vista para o mar e total privacidade. O tipo de lugar que cobra mais pelo silêncio do que pela comida. Perfeito para confidências noturnas e, mais importante, longe o suficiente da civilização para que gritos de surpresa não perturbassem ninguém. Paulo parecia aliviado quando me deixou no aeroporto na sexta, provavelmente já reorganizando mentalmente seu encontro secreto com Larissa. Vai ser ótimo você ter um tempo para relaxar, amor, disse ele, beijando minha testa com falsa consideração. Concordei, pensando nas 8 mulheres cuidadosamente selecionadas que estariam comigo. Sim, vai ser extremamente libertador. O retiro começou como qualquer workshop de wellness de Instagram. Sucos detox, aulas de alongamento ao nascer do sol e mulheres fingindo que estavam ali pela experiência holística e não pelas fotos. Mantive Larissa ocupada com treinamentos intensos durante o dia, deixando-a exausta demais para fazer perguntas pessoais. Foi só na segunda noite, com todas sentadas em círculo na praia privativa, fogueira crepitando e uma garrafa de vinho caro circulando, que lancei a bomba. Vamos fazer um exercício de vulnerabilidade. Cada uma vai compartilhar uma experiência de traição. Comecei, é claro. Descobri recentemente que alguém muito próximo está me traindo. Revelei, mantendo minha voz deliberadamente calma. Senti os olhos de Larissa fixos em mim, sua taça de vinho congelada a meio caminho da boca. Como você descobriu? Perguntou Renata, uma executiva que se divorciara recentemente. Dei de ombros com estudada indiferença. O clássico, bilhetes perfumados, mensagens suspeitas. A pessoa é profissional, mas péssima em esconder evidências. Observei Larissa empalidecer sob o bronzeado recente. E o que você vai fazer? Perguntou outra participante. Sorri para a fogueira. Estou planejando uma intervenção. Quando chegou a vez de Larissa, ela parecia estar tendo um pequeno ataque de pânico. Eu estou saindo com um homem comprometido, admitiu finalmente, sem olhar diretamente para mim. Mas ele vai deixar a esposa. O casamento deles é só aparência. As outras mulheres assentiram compreensivamente. A história que toda amante conta para si mesma. E essa esposa? Perguntei docemente. Você já a conheceu? Larissa engoliu em seco. Não, ele diz que ela é completamente obcecada pela academia que administra. Mal nota quando ele está por perto. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo estalar da fogueira. Que coincidência interessante, comentei,
meus olhos refletindo as chamas. Algumas pessoas realmente não enxergam o que está bem na frente delas, não é mesmo? Na manhã seguinte, acordei as mulheres ao nascer do sol para uma sessão especial na praia. Hoje vamos praticar técnicas de combate corpo a corpo na areia, anunciei, observando Larissa parecer simultaneamente exausta e nervosa. A areia instável simula condições reais, onde você raramente tem equilíbrio perfeito. Dividi o grupo em pares e, naturalmente, escolhi Larissa como minha parceira. Vamos demonstrar para as outras, sugeri, conduzindo-a para o centro do círculo que as mulheres formaram. As ondas quebravam suavemente na praia deserta, criando uma trilha sonora quase pacífica para o que viria a seguir. O primeiro princípio do combate corpo a corpo é identificar o momento exato para atacar. Expliquei, circulando Larissa lentamente, como um predador avaliando sua presa. Muitas pessoas desperdiçam energia reagindo emocionalmente. O segredo é a paciência. Demonstrei uma sequência básica que terminou com Larissa de costas na areia, meu joelho firmemente posicionado sobre seu estômago. Viu? Quando você conhece os pontos fracos do seu oponente, até alguém aparentemente em desvantagem pode dominar a situação. Ajudei-a a se levantar, sorrindo para seu olhar confuso. Tati, observando de perto, franziu a testa. Júlia, lembre-se que é um treino, comentou discretamente. Claro, respondi alegremente. Agora vamos praticar defesa contra agressão verbal. O que você faria se alguém tentasse diminuir você, Larissa? Se chamasse você de, digamos, idiota? Os olhos dela se arregalaram, reconhecimento cruzando seu rosto. Algo estava começando a fazer sentido em sua mente. Finalmente. Eu não sei, ela murmurou. Bem, a melhor defesa às vezes é um bom ataque, continuei, demonstrando uma sequência mais complexa que terminou com ela imobilizada novamente. Mas o timing é essencial. Atacar cedo demais é tão ineficaz quanto tarde demais. O momento perfeito é quando seu oponente acha que está vencendo. As outras mulheres aplaudiram a demonstração, completamente alheias ao verdadeiro combate que estava ocorrendo bem diante delas. Um combate de palavras e insinuações, cada uma mais precisa que a anterior. De volta à rotina após o retiro, percebi que a dinâmica tinha mudado. Paulo começou a me observar com aqueles olhinhos inquietos de quem suspeita que a esposa idiota talvez não seja tão idiota assim. Durante o jantar, ele cutucou a lasanha vegetariana que preparei, seu prato favorito, como se procurasse veneno entre as camadas de berinjela. Você está diferente, comentou finalmente, estudando meu rosto como se fosse um documento legal com letras miúdas. Mas intensa. Esse retiro parece ter te transformado. Transformação é o objetivo de qualquer bom treinamento, não acha? Respondi, bebericando meu vinho tinto. As pessoas raramente percebem quanto potencial têm até serem verdadeiramente desafiadas. Dei um sorriso enigmático que claramente o desestabilizou. Paulo era especialista em direito corporativo, treinado para detectar armadilhas contratuais, mas completamente cego para as evidências domésticas. Homens como ele sempre acreditam que as regras, inclusive as do casamento, são meras sugestões flexíveis para os outros, nunca para eles mesmos. Estou preparando uma aula demonstrativa especial para a semana que vem, segunda-feira, 19 horas. Ele engoliu em seco, provavelmente repassando mentalmente sua agenda de mentiras para verificar se havia conflitos. Tenho uma reunião importante, começou, mas eu o interrompi com um beijo na bochecha. Você sempre diz que deveria se exercitar mais. Seria ótimo ter você lá vendo o que faço. A expressão dele, metade pânico, metade resignação, foi minha sobremesa favorita em meses. Ele claramente temia que Larissa pudesse estar lá, sem perceber que esse era exatamente meu plano. Algumas vezes a isca mais eficaz é a mais óbvia. Na quarta-feira, Larissa reapareceu na academia após dias de ausência. Parecia nervosa, evitando meu olhar enquanto se dirigia à esteira mais distante da minha estação.
Deixei que ela achasse que tinha encontrado um refúgio seguro por exatos 20 minutos antes de me aproximar com meu melhor sorriso de instrutora. Sentimos sua falta nas aulas especiais, comentei, ajustando os controles de sua esteira para aumentar a inclinação. Ela ofegou com a súbita mudança. Exatamente como ofegou quando aquele homem entrou na academia semanas atrás. Estive ocupada, murmurou, tentando recuperar o fôlego. Foi então que notei, pendurado em seu pescoço, balançando suavemente com cada passada na esteira, um delicado colar de safira azul em formato de gota. Um colar que eu havia admirado online há semanas, em um site de joalheria que Paulo e eu compartilhávamos no navegador do computador de casa. Que peça linda, comentei, meus dedos tocando levemente a pedra. Presente especial? Seu rosto se iluminou, momentaneamente esquecendo sua desconfiança. Mulheres apaixonadas adoram exibir troféus materiais. Foi um presente surpresa, respondeu com aquele orgulho bobo. Ele disse que a pedra combina com meus olhos. Sorri, pensando que a pedra, na verdade, combinaria perfeitamente com os meus olhos, razão pela qual eu a havia admirado originalmente. Realmente excepcional, concordei. Alguns homens têm um gosto impecável para joias. Ou esposas com bom gosto cujas escolhas eles simplesmente copiam, pensei, sentindo uma onda de raiva gelada subir pela espinha. Ele deve valorizar muito você. Larissa sorriu, completamente alheia ao fato de estar exibindo evidência material da minha humilhação. Naquele momento, decidi que meu plano precisava ser acelerado. No dia seguinte, enviei um e-mail formal para todos os sócios e associados do escritório Mendonça & Associados. Demonstração especial. Técnicas avançadas de defesa pessoal para profissionais, dizia o título. Usei o pretexto de parceria corporativa para justificar o convite, oferecendo desconto especial para funcionários interessados em aulas regulares. Paulo ligou exatamente 3 minutos após o envio. Que diabos é isso? Resmungou ao telefone, sua voz uma oitava acima do normal. Uma oportunidade de networking, querido, respondi calmamente. Sua assistente mencionou que o escritório está promovendo bem-estar corporativo. Júlia, você não pode simplesmente convidar todo o escritório sem me consultar, ele argumentou, sua voz misturando irritação e pânico. Por que não? Estou apenas apoiando seu negócio como você sempre apoiou o meu, respondi, folheando casualmente meu diário de evidências. Inclusive, já confirmei com seu sócio Ricardo. Ele achou a iniciativa excelente, disse que vai trazer a esposa. A menção à esposa de Ricardo, uma advogada criminal conhecida por destruir testemunhas no tribunal, fez Paulo engasgar visivelmente pelo telefone. Não posso cancelar minha reunião de segunda, tentou, jogando sua última carta. Não se preocupe, já reservei um lugar especial para você. Seria estranho o marido da instrutora não apoiar o evento, não acha? O silêncio do outro lado foi constrangedor. Quase pude ouvir as engrenagens girando em sua mente, buscando desesperadamente uma saída que não existia. Talvez eu possa reorganizar minha agenda, cedeu finalmente. Ótimo, mal posso esperar para mostrar aos seus colegas o que venho trabalhando nos últimos meses. E era verdade, eu realmente mal podia esperar. Quando desliguei, enviei uma mensagem para Larissa. Evento especial na segunda, só para convidados VIP. Será uma ótima oportunidade para mostrar seu progresso, inclusive para pessoas influentes que possam ajudar na sua carreira. Anexei um emoji de piscadela, sabendo que ela interpretaria isso como uma dica sobre Paulo estar lá, só não da maneira que ela imaginava. Algumas pessoas realmente não percebem quando estão caminhando diretamente para uma armadilha, não importa quantas placas de aviso você coloque no caminho. Segunda-feira chegou com aquela sensação eletrizante de véspera de feriado, exceto que, neste caso, era a véspera de um ajuste de contas meticulosamente orquestrado. Transformei a academia em um palco perfeito. Luzes estrategicamente posicionadas, equipamento de som testado 3 vezes, câmeras de segurança verificadas para capturar todos os ângulos.
Placas de evento privativo foram colocadas nas portas, garantindo que nenhum cliente regular interrompesse meu grande finale. As 15 mulheres das aulas especiais chegaram primeiro, seguidas pelos advogados curiosos do escritório de Paulo. Larissa entrou sozinha, parecendo uma gazela percebendo tardiamente que entrou no território de leões. Bem-vindos à demonstração especial da Elite Fitness, anunciei ao microfone quando todos estavam acomodados nas cadeiras dispostas em semicírculo. Paulo estava sentado na primeira fileira, entre seu sócio Ricardo e a temível esposa deste, que o observava com aquele olhar peculiar de quem consegue cheirar mentiras a quilômetros de distância. Larissa havia escolhido estrategicamente um lugar nos fundos, como se proximidade física criasse distância emocional da situação. Hoje vamos falar sobre um tipo específico de defesa pessoal, continuei. Como reagir quando você está sendo atacado por alguém que deveria protegê-lo? Enquanto eu falava, assistentes distribuíam envelopes selados para cada pessoa presente. Por favor, não abram até que eu instrua, pedi com um sorriso. Paulo alternava entre olhar para mim com crescente apreensão e lançar olhares desesperados para Larissa. Antes de começarmos a demonstração prática, gostaria de falar sobre como identificar uma ameaça. Muitas vezes, o perigo vem disfarçado de amigo, colega ou até mesmo cônjuge. Fiz uma pausa dramática, observando Paulo afrouxar a gravata como se ela estivesse gradualmente se transformando em uma forca. Larissa, você poderia vir aqui me ajudar com essa demonstração? Hoje demonstraremos como confrontar situações de desrespeito e traição, anunciei enquanto Larissa caminhava hesitantemente até o centro, como uma condenada a caminho do cadafalso. Podem abrir seus envelopes, por favor. O som coletivo de papel sendo rasgado foi seguido por um silêncio atordoante. Dentro de cada envelope, fotos de Paulo e Larissa juntos em diversos locais, capturas de tela de suas conversas íntimas, obtidas quando ele esqueceu de desconectar o iCloud do iPad que raramente usava, e a cereja do bolo, transcrições cuidadosamente editadas das confissões de Larissa durante nossas sessões de treino sobre a esposa idiota. Larissa, continuei no silêncio sepulcral que tomou conta do salão. Você tem treinado por 6 meses para este momento. Seu rosto estava lívido, os olhos arregalados em compreensão tardia. Como personal trainer, meu trabalho é preparar pessoas para situações desafiadoras. Como esposa de Paulo Mendonça, achei que deveria preparar você especialmente bem. Os suspiros coletivos foram música para meus ouvidos. Paulo se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Júlia, isso é loucura. Podemos conversar em particular como adultos civilizados. Adultos civilizados? Interrompi, minha voz perigosamente calma. Como quando você disse a Larissa que eu era uma idiota obcecada com trabalho? Ou quando deu a ela o colar que eu escolhi para nosso aniversário? Virei-me para Larissa, que parecia estar procurando desesperadamente uma saída de emergência. Ele te contou que usou nosso cartão conjunto para pagar aquele fim de semana em Búzios? Tecnicamente, eu paguei metade da sua escapada romântica. De nada. A sala estava tão silenciosa que poderíamos ouvir o suor escorrendo pela testa de Paulo. Foi quando Larissa, em pânico absoluto, tentou fugir para a porta dos fundos. Seus olhos arregalados varreram a sala em busca de uma saída enquanto ela girava nos calcanhares. Reconheci imediatamente o movimento. Tínhamos praticado escape em situação de pânico, pelo menos 20 vezes nas últimas semanas. Meu corpo reagiu por puro instinto, executando a sequência de contenção que eu havia martelado em meu próprio sistema muscular por meses. 3 passos rápidos, posicionamento de quadril, aplicação de alavanca no ponto exato de desequilíbrio. Ela caiu no tatame com um baque surdo que ecoou pela academia silenciosa, meu joelho firmemente posicionado em suas costas. 6 meses, sussurrei, apenas para que ela ouvisse. 6 meses escutando você chamar a esposa idiota de seu amante. Paulo finalmente saiu de seu transe horrorizado, avançando em nossa direção com o rosto contorcido em uma mistura de raiva e pânico. Júlia, solte ela imediatamente. Você está completamente louca!
gritou, sua voz ecoando nas paredes da academia. Péssima escolha de palavras. Erguendo meu olhar para ele sem aliviar a pressão sobre Larissa, senti uma calma gelada me envolver, aquele momento perfeito de clareza que atletas chamam de zona. Louca? Repeti suavemente. Não, Paulo. Meticulosa, paciente, calculista. Tudo o que você achou que eu não era capaz de ser. Sem soltar Larissa, que agora soluçava no tatame, girei meu corpo em um movimento fluido que havíamos praticado incansavelmente. O gancho de direita conectou-se perfeitamente com o queixo de Paulo. Toda a força dos meus treinos intensivos, toda a raiva dos 97 dias de catalogação de mentiras, toda a humilhação de ouvir sobre a esposa idiota concentrada em um único golpe devastador. Ele cambaleou para trás, os olhos vidrados em choque, tropeçou nas esteiras e caiu espetacularmente, pernas para o ar, gravata de seda italiana sobre o rosto. A academia inteira congelou por um segundo de silêncio atordoado antes de explodir em aplausos espontâneos e assobios. Várias mulheres se levantaram, algumas até gritando "Bravo!", como se estivessem na plateia do Teatro Municipal. Ergui-me lentamente, ajustando meu uniforme de instrutora com dignidade calculada e fiz uma pequena reverência. Afinal, toda performance excepcional merece seu momento de reconhecimento. Os dias seguintes à aula especial, como o evento passou a ser conhecido no escritório Mendonça em Associados, foram surpreendentemente produtivos. Enquanto Paulo coletava suas coisas da nossa casa, agora tecnicamente minha casa, conforme estipulado pelo acordo pré-nupcial que ele mesmo redigiu, ironicamente incluindo cláusulas severas sobre infidelidade, eu redesenhava completamente o programa da academia. Vingança Fitness nasceu naturalmente, quase como se o universo estivesse esperando por um programa de exercícios fundamentado em raiva calculista canalizada produtivamente. Você deveria cobrar o dobro, sugeriu Tati, agora oficialmente minha sócia no programa, enquanto observávamos a fila de mulheres ansiosas para se inscreverem. Aparentemente, o vídeo do confronto, editado estrategicamente para mostrar apenas as técnicas de defesa, claro, havia vazado entre grupos de WhatsApp de mulheres por todo o Rio. Não é sobre dinheiro, respondi, embora tenha aumentado o valor em 30% mesmo assim. É sobre criar um espaço onde mulheres transformam experiências negativas em força. Tati ergueu uma sobrancelha cética. E sobre humilhar publicamente homens que merecem, acrescentei com um sorriso. Isso também. A ironia final veio 3 meses depois, quando uma revista local de fitness me procurou para uma entrevista. Qual o segredo do sucesso do Vingança Fitness? Perguntou a jornalista, claramente esperando alguma resposta politicamente correta sobre empoderamento feminino. Paciência estratégica, respondi honestamente. E a capacidade de transformar raiva em precisão técnica. A reportagem terminou com a pergunta que se tornou o lema não oficial da academia. Se alguém zombasse de você pelas suas costas e dormisse com seu marido, você agiria no impulso ou treinaria por 6 meses para dar a lição perfeita? Olhando para as dezenas de alunas suando em minha academia expandida, percebi que muitas mulheres estavam optando pela segunda opção. E Paulo? Bem, ouvi dizer que ele foi transferido para o escritório de Manaus. Aparentemente, o clima do Rio se tornou repentinamente hostil para ele. Que pena. As pessoas sempre me perguntam se me arrependo. Se não teria sido mais maduro simplesmente pedir o divórcio no primeiro bilhete perfumado que encontrei. Olho para elas como quem observa uma criança tentando resolver equações quânticas. Claro que seria mais maduro. Também seria mais maduro Paulo não ter dormido com a assistente. Seria mais maduro Larissa não ter zombado da esposa idiota para a própria esposa idiota. Mas, convenhamos, maturidade raramente proporciona histórias que as pessoas contam em churrascos por gerações. A verdadeira questão não é se foi maduro ou não. A verdadeira questão é: o que você faria se descobrisse uma traição? Reagiria no calor do momento como 99% das pessoas
ou teria a paciência estratégica para transformar humilhação em triunfo público. Algumas acham que minha abordagem foi excessiva, outras a consideram inspiradora. O debate continua acalorado nos grupos de WhatsApp de mães da escola e nos vestiários da academia. Enquanto isso, eu estou aqui, ensinando mulheres a canalizarem suas frustrações em uppercuts perfeitamente executados. Talvez a vingança não seja um prato que se come frio. Talvez seja uma refeição completa, de 5 tempos, meticulosamente preparada e saboreada diante de uma plateia entusiasmada. Quem é você nessa história? A esposa calculista, o marido pego de surpresa, ou apenas mais uma pessoa na multidão, secretamente torcendo pela queda dos infiéis?